palavra certa dita e ouvida no momento certo pode transformar vidas. Assim como a TV e a internet, a Novo Tempo também usa as ondas do rádio como instrumentos de Deus para levar a mensagem de esperança. Hoje você vai conhecer a história de Teresa e Diego e vai saber como essas duas vidas foram unidas pela palavra de Deus. A palavra certa, dita e ouvida no momento certo. Hoje, um sorriso largo mostra a felicidade que ofuscou a tristeza. O rosto transparece a tranquilidade de um passado que foi perdoado. O semblante é de paz, paz que revela a certeza de uma vida plena. Mas a história nem sempre foi assim. Até uma parte da minha vida eu fui criado pela minha avó e depois eu comecei a ser criado pela minha mãe. Diego tem 25 anos. Foi abandonado pelo pai quando tinha 3 meses de vida. Na adolescência, além dos sentimentos de dúvidas e incertezas naturais dessa fase, Diego sentiu na alma a ausência da figura materna. A minha mãe, como eu disse, ela toma remédio forte para a cabeça, então ela às vezes parece uma criança, sabe? Vendo a minha mãe desse jeito, eu sentia uma incapacidade muito grande, sabe? O fato de você ser meio que o homem da casa e ser como uma criança para aguentar tudo aquilo, sabe? Revoltado e infeliz, a música foi a sua forma de expressar os sentimentos de abandono, tristeza e angústia. O rock era a minha vida. Eu tinha uma banda chamada Lua de Ópio. Ópio é cocaína, né? E era isso. Eu usava 9 brincos antes, compunha músicas que blasfemavam. Era o que mais exprimia o que eu sentia, né? Era o meu, digamos assim, a única forma de eu ser ouvido. Em momentos de solidão, pensava como poderia dar fim ao seu sofrimento. Eu não vi um sentido assim para me manter vivo, sabe? Então, eu sempre parei a pensar, eu só estou gastando o ar das pessoas aqui. Eu não consigo ver um futuro bom para mim. E a vida é difícil, eu não tinha explicações do porquê viver, sabe? Com profunda tristeza, Diego cumpria, mesmo assim, sua rotina de trabalho em um supermercado. E foi por ali, num dia comum, que um encontro inesperado começou a dar novo sentido à sua vida. Eu conheci o Diego há alguns anos, mas nunca fomos tão amigos quanto a gente ficou quando eu o encontrei novamente trabalhando no mercado. Eu ia no mercado todos os dias com o meu pai e um dia eu vi ele triste. Eu vi que era uma tristeza profunda. E eu falei, não vai bastar dizer assim, não fica triste, melhora. Eu precisava falar, eu senti no meu coração naquele momento que eu precisava falar que Deus ia ajudar ele. Deus ia melhorar a vida dele, Deus ia dar um novo sentido. O que ela disse marcou. Agora lhe restava entender o que o Deus citado por Daniela poderia fazer. Certa vez, enquanto ouvia rádios diversas, encontrou uma frequência inédita. Música diferente, palavras acolhedoras, melodia que tocou a sua alma. Mexeu porque eu tava mexendo na rádio e quando caiu naquilo, eu escutei Ele é o caminho, a verdade e a vida, sabe? Ele me leva para junto do Pai e aquelas coisas eu não entendia. Quando eu fui assimilar com o restante da música, sabe? Aquilo começou, não sei, soava tão perfeito assim perto da realidade que eu conhecia. Seu coração estava aberto e disposto a escrever uma nova história. História como a de Teresa, que na trajetória da sua vida sofrida também encontrou a liberdade no amor que a Novo Tempo anunciava. Conheci a Rádio Novo Tempo através de um médico cristão, pediatra, que me falou da Rádio Novo Tempo. Agora você vai ouvir a Rádio Novo Tempo e você vai ver que a sua vida vai mudar. E a restauração veio através da Rádio Novo Tempo mesmo, porque fui ouvindo as mensagens e já logo me interessei por procurar a igreja, 3 meses, 4 meses depois. Deus já havia planejado. Quando tudo parecia desmoronar em uma simples mudança de sintonia, Diego encontrou paz na Novo Tempo. De repente um pastor começou a falar e eu achei que aquele sermão era tão lúcido, tão racional, assim, tão vivo, sabe? E que aquilo me chamou a atenção.
E quando eu fiquei sabendo que aquela rádio era adventista, eu pensei, não, eu tenho que conhecer esse povo agora, sabe? Eu fui com o cabelo bagunçado e cheguei lá na frente da igreja, 22 minutos atrasado. E quando eu cheguei, começou a vir aquele pensamento na minha cabeça. Olha, você, como é que você tá? Como é que você vai entrar atrasado na igreja e desse jeito, sabe? Eu comecei a ficar com medo. Eu peguei e começou, sabe, me dar um pavor assim. Eu sei que eu peguei e pedi, Deus, se for para mim entrar aqui, manda alguém para entrar comigo, né? Chegou um carro na hora, daí eu vi que saiu um homem de dentro do carro, eu peguei e comentei, eu tô olhando o celular, mas eu tô com medo de entrar na igreja aqui, né? Ele pegou e veio e me abraçou, não precisa ter medo, sabe? Daí ele entrou e me apresentou para as outras pessoas, todos me acolheram, ninguém me olhou mal, ninguém, sabe? E aquele homem que desceu do carro foi o pastor que me batizou menos de 3 meses depois. E quando Diego foi à igreja, o Espírito Santo tocou justamente a Terezinha para atendê-lo. De repente, era o pastor que iria pregar naquela noite e eu estava fazendo louvor antes do pastor chegar. De repente entra o pastor e o Diego atrás, né? Então, aquela noite eu conheci o Diego, ele contou pra gente a história dele. Esse é o nosso chamado, plantar esperança e colher salvação. Bom, a rádio, a internet, a televisão, acho que são os meios mais importantes assim que Deus está usando para alcançar pessoas como eu, como outras pessoas que eu conheço. Só por mim ele viria nesse mundo. Mas eu sei que tem muitas pessoas para serem salvas. E é por isso que eu amo a Rádio Novo Tempo e falo da Rádio Novo Tempo para outras pessoas ouvirem também e serem salvas também. Eu quero cumprir o que Deus me colocou aqui para cumprir, sabe? Eu quero ter o meu galardão lá no céu. Então, se for da vontade dele que eu permaneça bastante tempo aqui para estar levando a palavra dele, eu peço a ele força, sabe? 2 personagens e uma história de fé, nascidas de uma única fonte, a palavra de Deus, anunciada pela Rádio Novo Tempo.